Allan Kardec. Obras póstumas. A minha primeira iniciação no Espiritismo. Continuação. 22 de dezembro de 1861. Em minha casa, comunicação particular, médium Senhor de A. Reticências. Meu sucessor. Tendo uma conversação com os espíritos, levado a falar do meu sucessor na direção do espiritismo, formulei a questão seguinte. Pergunta: entre os adeptos, muitos há que se preocupam com o que virá a ser do espiritismo depois de mim, e perguntam: quem me substituirá quando eu partir, uma vez que não se vê aparecer ninguém de modo notório para lhe tomar as rédeas? Respondo que não nutro a pretensão de ser indispensável, que Deus é extremamente sábio para não fazer que uma doutrina destinada a regenerar o mundo assente sobre a vida de um homem, que, ao demais, sempre me avisaram que a minha tarefa é a de constituir a doutrina e que para isso tempo necessário me será concedido. A do meu sucessor será, pois, mais fácil, porquanto já achará traçado o caminho, bastando que o siga. Entretanto, se os espíritos julgassem oportuno dizer-me a respeito alguma coisa de mais positivo, eu muito grato lhes ficaria. Resposta: tudo isso é rigorosamente exato, eis o que se nos permite dizer-te a mais. Tens razão em afirmar que não és indispensável, só o és ao ver dos homens, porque era necessário que o trabalho de organização se concentrasse nas mãos de um só, para que houvesse unidade. Não o és, porém, aos olhos de Deus. Foste escolhido, e por isso é que te vês só. Mas não és, como, aliás, bem o sabes, a única entidade capaz de desempenhar essa missão. Se o seu desempenho se interrompesse por uma causa qualquer, não faltariam a Deus outros que te substituíssem. Assim, aconteça o que acontecer, o Espiritismo não periclitará. Enquanto o trabalho de elaboração não estiver concluído, é, pois, necessário sejas o único em evidência. Fazia-se mister uma bandeira em torno da qual pudessem as gentes agrupar-se. Era preciso que te considerassem indispensável para que a obra que te sair das mãos tenha mais autoridade, no presente e no futuro. Era preciso mesmo que temessem pelas consequências da tua partida. Se aquele que te há de substituir fosse designado de antemão, a obra, ainda não acabada, poderia sofrer entraves. Formar-se-iam contra ti oposições suscitadas pelo ciúme. Discuti-lo-iam antes que ele desse provas de si. Os inimigos da doutrina procurariam barrar-lhe o caminho, resultando daí cismas e separações. Ele, portanto, se revelará quando chegar o momento. Sua tarefa será assim facilitada, porque, como dizes, o caminho estará todo traçado. Se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio, como já se perderam os que hão querido atravessar-se na estrada. A referida tarefa, porém, será mais penosa noutro sentido,
visto que ele terá de sustentar lutas mais rudes. A ti te incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução, pelo que terá de ser um homem de energia e de ação. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Tu possuis as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tens de realizar, porém não possui as que são necessárias ao teu sucessor. Tu precisas da calma, da tranquilidade do escritor, que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão, que comanda um navio segundo as regras da ciência. Exonerado do trabalho de criação da obra, sob cujo peso teu corpo sucumbirá, ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. Pergunta: poderás dizer-me se a escolha do meu sucessor já está feita? Resposta: está sem o estar, dado que o homem, dispondo do livre-arbítrio, pode no último momento recuar diante da tarefa que ele próprio elegeu. É também indispensável que dê provas de si, de capacidade, de devotamento, de desinteresse e de abnegação. Se deixasse levar apenas pela ambição e pelo desejo de primar, seria certamente posto de lado. Pergunta: frequentemente se há dito que muitos espíritos encarnariam para ajudar o movimento. Resposta: sem dúvida, muitos espíritos terão essa missão, mas cada um na sua especialidade, para agir pela sua posição sobre tal ou tal parte na sociedade. Todos se revelarão por suas obras e nenhum por qualquer pretensão à supremacia. Segur, 9 de agosto de 1863. Médium Senhor de A. Reticências. Imitação do Evangelho. Nota: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título que o editor, Sr. Didier, só o conheceu quando da impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Pergunta: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Resposta: este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam.
Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis, e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Pergunta: que dirá o clero? Resposta: o clero gritará: heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-te. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos, como o foram os judeus e os pagãos, pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número, em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem os padres de demoníaca uma doutrina, cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo, qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu, sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até ao presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Paris, 14 de setembro de 1863. Nota: eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para o meu retiro em Sainte Adresse. Abre aspas. Quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti,
e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora porque precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora determinada. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. O Espírito de verdade te falou das rebeliões que já se levantam na hora presente. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens, que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente se juntarão combatentes novos, cujas palavras e escritos hão de causar sensação e levarão à perturbação e à confusão as fileiras dos adversários. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências, até que ela se achasse concluída. Saúdo-te, fecha aspas. Observação. O plano pela obra fora, de fato, completamente modificado, o que, sem dúvida, o médium não podia saber, pois que ele estava em Paris e eu em Saint-Adresse. Tampouco podia saber que o Espírito de verdade me falara da atitude de revolta do bispo de Argélia e outros. Todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me comprovar que os espíritos tomavam parte em meus trabalhos. Paris, 30 de setembro de 1863. Médium Senhor de A. Reticências. A Igreja. Eis-te de volta, meu amigo, e não perdeste o teu tempo. A obra ainda, pois não deves deixar-se enferruje a tua bigorna. Forja armas bem temperadas. Repousa do trabalho feito, empreendendo trabalhos mais difíceis. Todos os elementos serão postos ao teu alcance, à medida que for necessário. É chegada a hora em que a Igreja tem de prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira por que pratica os ensinos do Cristo, do uso que fez da sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que levou os espíritos. A hora é vinda em que ela tem de dar a César o que é de César, e de assumir
a responsabilidade de todos os seus atos. Deus a julgou e a reconheceu inapta daqui por diante para a missão de progresso que incumbe a toda autoridade espiritual. Somente por meio de uma transformação absoluta lhe seria possível viver, mas resignar-se-á ela a essa transformação? Não, pois que, então, já não seria a Igreja. Para assimilar as verdades e as descobertas da ciência, teria de renunciar aos dogmas que lhe servem de fundamentos. Para volver à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho, teria de renunciar ao poder, à dominação, de trocar o fausto e a púrpura pela simplicidade e a humildade apostólicas. Ela se acha nesta alternativa, ou se suicida, transformando-se, ou sucumbe nas garras do progresso, se permanecer estacionária. Aliás, Roma já se mostra cheia de ansiedade, e na cidade eterna se sabe, por inegáveis revelações, que a doutrina espírita causará dor viva ao papado, porque na Itália se prepara rigorosamente o cisma. Não é, pois, de espantar o encarniçamento com que o clero se lança ao combate contra o espiritismo, impelido pelo instinto de conservação. Ele, porém, já verificou que suas armas se embotam contra essa potência que surge. Seus argumentos não têm podido resistir à lógica inflexível. Só lhe resta o demônio, mísero auxiliar seu no século XIX. Ao demais, a luta está aberta entre a Igreja e o progresso, mais do que entre ela e o Espiritismo. Ela é batida em toda a linha pelo progresso geral das ideias e sucumbirá sob os seus golpes, como tudo quanto sai fora do seu nível. A marcha rápida das coisas há de fazer-nos pressentir que o desenlace não demorará muito tempo. A própria Igreja parece compelida, fatalmente, a precipitá-lo. Espírito de reticências. Paris, 14 de outubro de 1863. Médium Senhor de A. Reticências. Sobre o futuro de diferentes publicações. A vida de Jesus por Renan. Pergunta a Erasto: que efeito produzirá a vida de Jesus de Renan? Resposta: enorme efeito. Grande será a repercussão no clero, porque esse livro derroca os próprios fundamentos do edifício em que ele se abriga há 18 séculos. Não se trata de um livro irrepreensível, longe disso, porque reflete uma opinião exclusiva que se circunscreve no círculo acanhado da vida material. Todavia, Renan não é materialista, mas pertence a essa escola que, se não nega o princípio espiritual, também não lhe atribui nenhum papel efetivo e direto no encaminhamento das coisas do mundo. Ele é desses cegos inteligentes que explicam a seu modo o que não podem ver, que, não compreendendo o mecanismo da visão à distância, imaginam que só tocando-a se pode conhecer uma coisa. Por isso é que reduziu o Cristo às proporções do mais vulgar dos homens, negando-lhe todas as faculdades que constituem atributos do espírito livre e independente da matéria.
Entretanto, a par de erros capitais, sobretudo no que concerne à espiritualidade, o livro contém observações muito justas que até aqui haviam escapado aos comentadores e que, de certo ponto de vista, lhe dão grande alcance. Seu autor se inclui nessa legião de espíritos encarnados que se podem classificar como demolidores do velho mundo, tendo por missão nivelar o terreno sobre o qual se edificará um mundo novo mais racional. Quis Deus que um escritor, justamente conceituado entre os homens do ponto de vista do talento, viesse projetar luz sobre algumas questões obscuras e eivadas de preconceitos seculares, a fim de predispor os espíritos às novas crenças. Sem o suspeitar, Renan achanou o caminho para o Espiritismo.